Boa noite a todos, que a paz do Mestre permaneça em nossos corações. Para nós falarmos alguma coisa de doutrina, né? Geralmente a gente gosta de comentar sempre na parte religiosa. Nós sabemos que a doutrina espírita ela está fundamentada em três pilares, né? Científico, filosófico e religioso. A parte científica é um pouquinho mais difícil a gente falar. Às vezes requer mais estudo, mais aprendizado. A parte filosófica e a religiosa já fica um pouquinho mais fácil, que a gente consegue, vamos falar assim, ajustar na nossa vida. Aí nós pegamos lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 167, que é uma pergunta interessante. Nós temos duas perguntinhas para a gente estar comentando na palestra, que vem diretamente ao encontro daquilo que nós estamos fazendo aqui. Pergunta 167, o Kardec indaga aos espíritos que orientava. Qual o objetivo da nossa reencarnação? Qual que é o objetivo da gente estar aqui? De vez em quando a gente precisa parar para dar uma pensadinha. De vez em quando a gente precisa parar, pensar, falar, o que eu estou fazendo aqui? Até essa palestra, eu fui estudar essas duas perguntas, porque certo dia uma senhora chegou lá na nossa casa, lá no Francisco de Assis, pedindo um certo socorro, pedindo um socorro. Aí deu sorte que naquele momento eu estava lá, fui atendê-la, eu falei, o que eu posso ajudar? Ela falou, olha, eu estou pedindo socorro porque eu quero ser feliz, preciso ser feliz. Eu dei uma pensada, aí é lógico, aí ela contou as dificuldades dela. Geralmente a pessoa quando chega na casa espírita com dificuldade, a gente tem que ouvi-la. Porque é muito comum a gente falar, a pessoa vai ao centro pelo amor ou pela dor. Eu falo que a pessoa até chega pela dor, depois ela volta pelo amor. Eu me lembro que hoje essa pessoa está lá, é trabalhadora da casa, assídua, mas ela entrou na porta lá pela dor. Mas aí ela chegou, teve 1, 2, 3, 10 que foram tendo paciência com ela, ouvindo a dificuldade, tentando ajudá-la. É lógico que as nossas dificuldades é nós mesmos que vamos superar. Mas você vai dando um pouquinho de ajuda, orientação, conseguiu entender a dificuldade e superar. Voltou, por que volta? Volta pelo amor que as pessoas têm ali, o amor de ouvir, de falar, de ver. Então o Kardec indaga, né? Qual que é o objetivo nosso aqui? Qual que é o objetivo da nossa reencarnação? Na resposta, a resposta é meio pesada. Ele fala assim que é expiação, né? Quem responde fala que é expiação e fala que é para a gente poder estar melhorando progressivamente. E expiar, se a gente for buscar estudar o que é expiação, geralmente é um ajuste meio pesado com as dívidas nossas. Mas é interessante que ele coloca expiação. Só que nós vamos lá na pergunta 920, aí ela dá um alívio para a gente. Kardec também pergunta, pode o homem sobre a terra usufruir de felicidade plena? Aí ele dá uma perguntadinha, se a gente pode usufruir de felicidade plena aqui na terra? Porque lá atrás ele respondeu que a gente estava aqui espiando. Então ele está falando que nós estamos aqui para dar uma ralada. Está ralando aqui, não é verdade? Mas aí ele responde. Quando ele responde, o Espírito que orienta fala não. Eu me lembro dessa palavra não quando eu era garoto. Eu comecei na escola, eu tinha uma mãe que era bem educativa, né, na época, educava bem a gente, né, com a vara, com a cinta. E eu aprendi lá na escola que a parte de conjugação de verbo, da parte da gramática. E quando você termina uma frase e coloca ponto final, acabou a frase. Mas se você colocar vírgula, você tem a chance de continuar falando sobre a frase. Então ele responde lá, não, vírgula. E quando ele coloca a vírgula, a gente dá uma respirada. Aí dá uma respirada, fala que não, a gente não consegue plenamente ser feliz aqui. Mas tem uma vírgula, então, ele fala, mas o homem pode desenvolver meios para que tenha a felicidade possível. Então ele já dá uma respirada, não é só espiar não, nós temos a chance de ser felizes aqui. Aí o Chico vem falar de felicidade para nós, porque queira ou não queira, ó, a gente sofre porque quer ser feliz. Pode analisar, a gente sofre por aqueles que a gente ama. A gente não sofre por aquele que a gente não ama, que a gente não conhece, a gente não sofre. Mas aqueles que a gente ama, aqueles lá,
faz a gente sofrer, não é verdade? Porque muita gente quer mudar o outro, entendeu? E a gente sofre um pouco. Então, a colocação é essa. O Chico, ele traz alguns ensinamentos através de Cornélio Pires, através de outros autores lá do plano espiritual. Ele traz num versinho bem interessante. Ele fala assim, ó, se a gente quer ter uma felicidade aqui, quer começar a ter um pouquinho de felicidade, ele coloca num verso, ó, felicidade real, que não sofre contradita, é aquela que vive oculta nos males que a gente evita. Então, ele já começa a auxiliar a gente a ter um pouquinho de felicidade. Ele fala, ó, você quer ter felicidade? Comece a evitar de fazer o mal. Mas a gente fala, mas eu não sou mal. Porque a visão da gente de ser mal é aquele que agride o outro, aquele que bate no outro. A gente tem essa visão. Na realidade, se a gente for analisar, essa colocação dele de mal, nós conseguimos avaliar pelo pensamento, pela visão, pela fala. Então nós ainda lutamos com isso, com essas dificuldades. O Cristo fala que nós pecamos até por pensamento, então que nós ainda temos um pensamento ainda meio nocivo. E a hora que nós entendemos na doutrina, que nós só vamos melhorar se a gente começar a cuidar daquilo que está chegando na nossa mente, senão nós não conseguimos. Mas é interessante, né, que a gente fala, se a gente peca por pensamento, por palavras, e por palavras nós vamos encontrar lá no Evangelho numa das cartas de Paulo a Tiago, ele fala assim, ó, o homem, ser inteligente, dominou todos os animais sobre a terra. Dominou até os répteis, ele conseguiu dominar. Só não conseguiu dominar a própria língua. Com ela ele mata, com ela ele fere, com ela ele também eleva. Então é interessante que a nossa língua, nós temos todo esse dom, se nós colocarmos em prática. Mas para a gente praticar alguma coisa, nós temos que criar. Eu não consigo emitir uma palavra se eu não pensar nessa palavra. Eu não consigo desejar o bem para o semelhante se eu não pensar no bem. Então, geralmente nós somos um reflexo daquilo que nós pensamos. Se eu pensar bem, automaticamente consigo ser uma pessoa boa. E está tudo ligado, vamos falar, ao que nós enxergamos, ao que nós falamos, porque isso é que vai dar o retorno de como nós agimos no dia a dia. O nosso retorno é esse. Muitas vezes a pessoa lida com dificuldades no dia a dia, a pessoa se torna, quando ela tem dificuldade, ela se fecha. Ela se torna Tem pessoas que às vezes você olha na pessoa, a pessoa é fechada, é doída. Eu me lembro quando era jovem, tinha um tio que morava no sítio, a gente saiu de férias, era tio da minha mãe. Ainda está vivinho ainda, né? Está lá com Alzheimer, bem velhinho, que isso já faz 50, eu estou com 58, faz 50 anos atrás. Nós fomos passear na casa dele no sítio, e a gente chega lá no sítio, tem aquela mania ainda, né, na família, de pedir benção, pegar na mão do tio, do avô, da avó e beijar a mão. E esse tio a gente não tinha muito contato. Eu cheguei lá, falei, benção, tio, peguei na mão dele, foi que nem pegar na mão do morto, né? Ele fez desse jeito, né? Já pedimos benção. E meu tio gostava de pescar. Ele tinha um rio ali próximo à propriedade dele, que era 5 quilômetros da casa dele. Quase todo dia à tarde ele saía de a pé da casa dele e ia lá pescar. Eu passei o dia lá, brincando. Quando deu o horário que ele ia, eu peguei e fui atrás. Falei, tio, posso ir? Ele não respondeu não, ele só olhou e falou, vamos. Eu fui atrás dele na estrada. Nós andamos a estrada inteira, 5 quilômetros, ele não falou uma palavra. Na frente, como eu era moleque, eu queria chegar no rio também, então de vez em quando eu até passava na frente dele. Mas nós chegamos lá na beira do rio, ele falou para mim assim, senta ali. Peguei e sentei. Aí ele me deu os equipamentos de pesca, eu comecei a pescar. E nem é que eu comecei a pegar uns peixes, mas nós ficamos ali umas 2h30, 3 horas, sem uma palavra. Sem uma palavra. Eu sentei, ele sentou mais para cima um pouco no barranco, sem falar nada. Mas moleque, a gente como criança, a gente é acelerado, a gente quer... E de vez em quando eu olhava para ele, ele estava quietinho, com a mão no queixo, olhando na vara. Nós tínhamos pegado bastante peixe, eu tinha pegado ele também. Umas 2h30, 3 horas, eu já estava querendo ir embora. Já estava escurecendo. Eu virei para ele e falei, tio, hoje a pescaria foi boa, né?
Aí ele olhou para mim e falou, e se a gente fizer silêncio vai ser melhor ainda. Eu falei, nossa, né? Já aprendi desde cedo, né? E muitas vezes o silêncio da pessoa é mais perturbado do que a palavra nossa. Por quê? Está dentro da pessoa. É lógico que depois nós voltamos lá para a casa dele, chegamos já à noite, e eu cheguei lá e elogiei meu tio, né? Porque a gente desde pequeno já queria viver bem com os outros, né? Queria abrir uma brecha. Elogiei ele para todos os tios que tinham chegado lá, falou, o tio Zé hoje me ensinou isso, não ensinou nada, não tinha ensinado. Aí ele se engrandeceu, aí ele virou o melhor sobrinho dele, né? Volta e meia ele falava, cadê fulano? Eu via que ele... Por quê? A gente acabou tocando numa parte dele, mas ele era um cara fechado. Muitas vezes na vida, a gente se fecha para... E ele tinha uma série de dificuldades. Nós não vamos elencar aqui, mas ele tinha, e aquilo doía nele, ficava fechado. Muitas vezes a gente tem uma série de dificuldades na nossa vida, e o que acontece? Ao invés da gente colocar em pratos limpos ou acertar a situação, a gente fica aguardando para poder vomitar aquilo. Nós não conversamos, a gente fica aguardando qualquer espetada que a gente levar, a gente fica em guarda para poder jogar fora aquilo. Então o Chico fala que se eu quero ter um pouquinho de felicidade, quero começar a entender a felicidade, eu tenho que fazer o quê? Evitar de fazer o mal. Se o mal entra no nosso pensamento, então nós temos que começar a tomar conta daquilo que nós pensamos. Senão nós não conseguimos melhorar. Aí nós vamos encontrar no Evangelho o Cristo falando que é para a gente estar fazendo o quê? Orando e vigiando. Quando a gente ora, no Evangelho de Lucas fala que é o jeito mais rápido da gente falar com Deus. Quando a gente ora. Então, quando a gente está orando, a gente às vezes não está nem presente, a gente está numa outra dimensão. Então ele fala. Mas ele fala para a gente vigiar também. Eu estudando essa parte aí de vigiar, eu tentei colocar na minha vida uns 3, 4 anos, até entender o que era vigiar. Eu trabalhava aqui no Corpo de Bombeiros, e quando dava 6 horas da tarde, eu ia embora para casa. Eu chegava em casa, eu colocava uma cadeira lá no muro do fundo, subia na cadeira e ficava vigiando o vizinho para ver o que ele estava fazendo. Demorou, eu fiquei 3 anos até eu entender que era para mim vigiar a mim mesmo, vigiar a minha vida, aquilo que eu estava pensando. Entendeu? Porque muitas vezes na vida a gente tem vergonha daquilo que passou, daquilo que fez. E se eu quero melhorar, eu tenho que assumir que tenho coisas erradas e preciso ajustar aquilo, senão eu não consigo melhorar. Eu não consigo mudar. Eu só vou conseguir mudar alguma coisa quando eu souber que aquilo faz mal para mim e que eu tenho aquele comportamento. Senão eu não consigo mudar. Lá na nossa casa nós temos um trabalho de segunda à noite, trabalho com dependência de drogas. Cigarro, álcool, algumas drogas ilícitas. E a gente vê lá que a maioria só consegue alinhar, ajustar a sua vida, consegue deixar o vício. Eu falo vício na adicção, consegue deixar quando ele assume que tem adicção. Enquanto ele não assumir, ele fala, não, amanhã eu consigo parar, ele não consegue. Aí o dia que ele assume, fala, não, eu tenho essa situação, eu preciso, aí ele consegue mudar. Enquanto a gente não assumir que tem, nós não conseguimos mudar. Geralmente funciona assim. Porque a gente fica, evitar de fazer o mal. Para a gente evitar de fazer o mal, a gente tem que fazer o bem. Agora, o que acontece muito conosco em relação ao bem, é que a gente fica esperando para fazer o bem num volume grande, né? A gente quer fazer um volume bem grande, quer fazer num pacote. E na realidade o bem, nós temos que começar a exercitar, começar a treinar na nossa vida, senão a gente não consegue fazer. Se a gente ficar esperando, por exemplo, a gente às vezes quer participar de uma corrida, de uma maratona. Se nós não começarmos a treinar, se a gente chegar lá no primeiro dia e falar, vou correr a maratona, já cai no primeiro quilômetro, infarta e morre. Não é verdade? Aí a gente vai treinando, treina hoje 5 quilômetros, 10, 12. Chega um momento que você está treinado, você consegue fazer. A mesma coisa é a prática do bem. Nós precisamos ir treinando. E o Chico dá exemplo. Eu falo Chico, é o Chico Xavier. E na realidade ele, para nós, dentro da doutrina, é referência. Referência de comportamento. Referência. É lógico que a referência maior, Livro dos Espíritos, pergunta 625. Qual foi o modelo que Deus nos enviou para que servisse de exemplo a nós? A resposta mais curta do Livro dos Espíritos.
vide Jesus. É a resposta mais curta que tem lá, é vide Jesus. Mas o Chico, ele orientou e olha, ele exemplifica. Um exemplo assim que eu acho que é bem importante para a gente, às vezes, começar a colocar em nossas vidas. Vamos pegar um exemplo que ele tem, o Chico, a gente sabia que ele trabalhava em determinado local e era distante o trabalho dele até a casa dele. E ele tinha lá um chefe meio difícil, ele tinha um chefe, um patrão lá que era meio ranzinza com ele. Já estava até a fim de já mandar ele embora, então esse patrão pegava no pé dele, de vez em quando ele tinha que pegar carona para chegar no serviço dentro do prazo. A carona naquela época ou era com um ônibus escolar ou então uma charrete do pessoal que ia para a cidade, ele pegava carona. Um certo dia ele acordou meio atrasado, perdeu as 2 caronas. E ele estava passando à frente da casa de uma vizinha dele, a dona Alice. Ele ia passando, a dona Alice estava no portão esperando ele. Quando ele ia passando, a dona Alice falou, seu Chico, preciso falar com o senhor. Ele olhou do lado e falou, dona Alice, hoje eu não posso. Eu estou atrasado, eu preciso ir embora. Desculpa, e continua andando. E ela, ô, seu Chico, mas é... Ele falou, não, eu não posso. E continuou. Aí o Emmanuel, que estava acompanhando, só um parênteses, todos nós temos um Emmanuel na nossa vida. O Emmanuel, na realidade, é o guia espiritual dele, o orientador. Todos nós temos, viu? Vocês têm, você, eu, todos nós temos. O Chico deixava o dele entrar no campo e orientar. O nosso, às vezes, quer entrar no nosso campo, a gente não deixa, a gente dá uma bloqueada e faz por nossas contas. Aí a gente assume o risco. O Emmanuel falou para o Chico, caminhando, falou, Chico, desacelera e atende a mulher. Ele, não, Emmanuel, eu não posso, eu estou atrasado, e acelerou mais um pouco. O Emmanuel, na segunda vez, falou, Chico, desacelera e atende a mulher. Não, Emmanuel, eu estou atrasado, não posso. Acelerou mais um pouco, já tinha andado uns 50, 100 metros quase. O Emmanuel, pela terceira vez, falou, Chico, desacelera e atende a mulher. Aí ele pegou e parou. Ele não esperava ele falar 10 vezes, ele na terceira já parou, falou, bom, se perdeu o serviço, depois você arruma outro para mim. E voltou lá. Chegou lá, quando ele chegou no portão, a dona Alice estava aguardando ele. Falou, ô, dona Alice, eu estou aqui para atendê-la. Falou, seu Chico, eu sabia que o senhor iria vir, o senhor é um homem muito bom. Mas o que a senhora precisa? Que ele estava com pressa? O que a senhora precisa? Vamos entrar direto no assunto. Ela pegou uma receitinha médica e uma caixinha de remédio e falou, olha, eu fui no médico ontem, o médico me deu até o remédio e escreveu aqui na receita como que eu tenho que tomar o remédio. E o senhor sabe, eu não sei ler. Eu não sei ler, então eu não sei como que eu vou tomar o remédio. Aí ele leu assim, falou, tomar um comprimido após o almoço. Ela falou, só isso? E ele falou, só isso. E a hora que o senhor for tomar, toma com um copinho de leite para não fazer mal. Então tá bom. E tchau, e já entregou a receitinha para ele, e tchau. Aí ele acelerou, põe rapidinho. Aí ele tinha andado um trechinho, o irmão falou, Chico, desacelera e olha para trás. Aí ele já estava atrasado, atendeu na primeira. Parou e olhou para trás. Quando ele olhou para trás, a dona Alice estava lá no portão. Quando ele olhou, ela fez assim, ó, seu Chico, muito obrigado. Vai com Deus. Aí o irmão falou, Chico, olha na mão dela. O Chico mentalizou a mão da mulher. O irmão mostrou para ela o que estava passando. Na mão dela saiu um raio de luz que veio ao encontro do Chico. Quando bateu, ele sentiu, parecia que ele estava nas nuvens. Ele falou, irmão, o que é isso? O que está acontecendo? Falou para ele, o que está acontecendo? O irmão falou, Chico, isso aí é quando a gente faz o bem para alguém. Quando a gente faz o bem para alguém, nós ficamos desse jeito. A gente refrigera, nós não entendemos, mas refrigera. Aí o Chico era curioso, né? A gente aprendeu muita coisa de doutrina, porque ele era curioso. Ele falou, mano, e se eu não tivesse voltado? O Chico, ela ia fazer tchau para você também, só que ela falou, Chico, vai pro e o parta, não é verdade? E ele falou, e aí? Ele falou, e aí havia uma energia. Só que essa energia ia ser diferente, ia ser uma energia mais densa, ia penetrar na tua parte aqui, na parte das costas, você ia chegar no serviço com uma dorzinha de cabeça, um mal-estar, poderia até falar que é o estômago, ou que não dormiu bem à noite, ou que comeu alguma coisa onde que não fez bem, porque essa energia ia vir. Então é interessante, e que bem que ele fez lá.
Ele só pegou uma receita, leu e falou, ó, toma isso. Ele não fez mais nada. Muitas vezes a gente fica esperando, né, ter a chance de querer fazer um bem muito grande. Mas se nós não começarmos no pequenininho, nós não conseguimos mudar a nossa vida. Se a gente não começar nas pequenas coisas, que nós vamos mudar desse jeito. Nas pequenas coisas. É normal, na religião em si, né, dentro da doutrina espírita, na igreja evangélica, na igreja católica, a gente sempre acha alguma culpa para as nossas dores, pelos nossos sofrimentos. É muito comum do ser humano. Quem vai na igreja católica, a igreja católica fala que é o capeta, né? Quando a gente está alguma coisa deu errado, isso é coisa do capeta. Você vai na igreja evangélica e fala que é Satanás. Aí você vem na doutrina espírita e fala que é o obsessor, não é verdade? Quando a gente passa por dificuldade, a gente fala que é o obsessor. A gente não entende. Primeira coisa é a gente colocar ou distribuir algum pouquinho da nossa culpa, que a gente acha que vai aliviar. Mas se nós não mudarmos, não começarmos a treinar a mudança, fica difícil. É treinamento. Exercício no dia a dia, a todo momento. E o exercício maior é dentro do nosso lar, né? Não tem como. É dentro do nosso lar que nós vamos exercitar mais. É lógico que aqui nós não vamos elencar nenhuma das dificuldades nossas do nosso lar. É lógico que nós temos bastante, mas muitas vezes a gente não consegue elencar todas. E só para falar que a gente acha que tem culpado para as dificuldades nossas, eu me lembro, no ano de 1986, eu vi uma pessoa falando sobre isso, porque é muito comum, quando a gente chega na doutrina, alguém entra ali com dificuldade, a gente fala, isso aí é karma, isso aí é coisa lá de outras vidas, você deixou de fazer isso, aquilo, ou fez isso e aquilo errado. É muito comum a pessoa falar isso. Quem fala é porque não estuda, não entende da doutrina. E a maioria das vezes, a dificuldade nossa, nós fizemos faz pouco tempo ali, ó, na esquina de trás ali, muitas vezes, não é verdade? Eu vou falar que é verdade, eu me lembro no ano de 86, eu estava estudando na doutrina, e eu vou falar porque eu achei graça da situação. E para a gente poder exemplificar as coisas, não adianta a gente exemplificar nos outros, a gente tem que exemplificar conosco. Então eu não tenho vergonha de contar minhas dificuldades. Eu me lembro que era casadinho de novo, tinha casado fazia pouco tempo, e nós fomos convidados para ser padrinho de casamento. Naquela fase eu trabalhava no bombeiro e o salário nosso era contado. Mas no casamento, o casamento ia ser nessa igreja aqui. Padrinho de casamento de um amigo nosso lá. Minha esposa falou, eu preciso fazer uma roupa. Eu falei, vai fazer. Aí, naquela época as mulheres faziam uns vestidão comprido. Ela falou, agora eu preciso comprar um sapato. Eu falei, então vai comprar. Naquela época tinha uma loja lá, eu não esqueci mais, tinha uma loja na cidade chamada Pigalle. Não sei se tem ainda mais. Acho que vende só calçado de mulher, né? Eu lembro que tinha uma loja chamada Pigalle. Eu falei para minha esposa, vai lá e vê, depois nós vamos comprar. Ela pegou, desceu na cidade, conferiu, falou para mim na sexta-feira, o casamento era no sábado. Olha, eu já sei onde tem. Eu falei, então nós vamos lá amanhã de manhã. Sábado de manhã nós fomos na loja, ela passou em frente à vitrine e falou, é esse aqui. Ela já tinha mostrado, já tinha definido qual que era. Aí nós entramos lá, sentamos lá, a moça pegou, olhou, pediu o número dela. A moça trouxe um monte de caixa. Porque é assim, a mulher entra lá, experimenta 200, vai embora e fala tudo, eu vou procurar ali, tudo bem, tá? A vendedora fala, tá bom. Ela falou, eu quero, trouxe um monte e não trouxe aquilo que ela queria. A moça falou, esse que está lá na vitrine que a senhora quer, não tem o número da senhora. Acho que era 36 aquela calça. Só tem número 35. Ah, mas traz o 35. Aí ela experimentou, foi colocar, a coisa entrou meio apertadinha no pé, ela deu uma andada para lá para cá, sentou, experimentou mais 10. Mas aquele outro ficou do lado. Aí na hora de decidir, caro o sapato, na hora de decidir, ela falou, você quer saber de uma coisa? Eu gostei desse 35. Falou, mas você calça 36. Falou, não, mas eu gostei desse aí, eu aguento colocar. Eu falei, então, leva esse. Vamos embora. Isso foi no sábado, no dia do casamento. Vamos, levou embora. Quando foi à tarde, né, nós ajeitamos. A mulher, quando vai no casamento também, a gente tem que ter, o homem tem que ter paciência. Quer viver bem, tenha paciência. A mulher, vamos falar, meio-dia foi num local para se arrumar, chegou quase na hora do casamento, né? Aí chegou, vamos, montou no carro.
Aí ela já estava entrando no carro e eu vi que ela não, ela vinha, porque a mulher coloca um vestido longo e coloca um sapato dessa assim, ó, não dá para, mais alto, uns 2 dedos a mais, né? Bem alto. E anda, aí eu vi que ela saiu, estava de chinelo de dedo e cá, o vestido segurando as barras do vestido para não arrastar, e sentou e pôs o sapato. Eu fiquei na minha. Paramos aqui em frente à igreja, aí ela sentou, passou um pouquinho de talco no pé. Eu nem sabia para que serve, mas o talco parece que ajuda a deslizar quando é para o calçado. Aprendi tudo também. Aí ela colocou no pé, ajeitou, nós fomos lá. E o padre que estava aí nessa época, ele ia fazer o casamento, ele contava a história do noivo e da noiva. Era 1 hora antes da noiva entrar. Aí eles chamam os padrinhos lá em cima e a gente fica lá. Então, ficava a madrinha aqui e o padrinho aqui em pé. Aí nós subimos lá, 10 minutos, 20 minutos, o padre contando. Deu uns 40 minutos, eu estou em pé lá, né? Atrás dela, ela fez assim, né? Aí fez assim, 3, 4 vezes mudando de pé. Eu falei para ela, né? Para de dançar. Todo mundo ouviu e olhou, né? Eu falei, para de dançar. Ela falou, meu pé está doendo. Mas terminou o casamento, a gente tinha que sair lá no corredor lá da igreja. Ela saiu, parecia que estava pisando em casca de ovo, né? Voando leve. Chegou lá fora, a hora que saiu ali naquela escadaria que tinha que tirar foto, ela falou, que foto que nada. Ela desceu, já arrancou o sapato, correu lá para o carro, ergueu a roupa, foi para o carro. Vamos para a festa, o pé ficou de chinelo de dedo. O pé ralou tudo, o calcanhar, a ponta do dedo, ficou tudo ralado. No domingo, no outro dia de manhã, nós fomos visitar a mãe dela. A família dela mora em Araçatuba. Saímos aqui para almoçar com eles lá. Chegamos lá, hora que ela foi descer do carro, né, o pé tinha faixinha para todo lado. Aí funciona assim, quando a gente chega perto da mãe da gente, a gente chega manhoso, né? Ainda mais se a gente vier com uma gripezinha, com um esfoladinho no braço, a gente chega gemendo, né? Porque é para a mãe vir carinhar. Aí ela desceu, pôs os 2 pés assim, fez aquela força para descer. Minha sogra viu, falou, nossa, o que aconteceu? Aí eu já tinha descido, pegado ela para o braço, ela falou, não sei, mãe, eu acho que na vida passada eu devo ter matado muito negro, prendido muito negro no quilombo, que eu estou com os pés tudo ralado. Eu dei uma olhadinha assim, falei, da vida passada isso aí, vida passada. Ela comprou um sapato ontem, colocou no pé, ralou, aí a gente faz o quê? Eu estou com dificuldade, você busca lá atrás, fala, a dificuldade minha foi lá atrás. Não é verdade? Funciona assim. Pelo menos eu vejo na minha família, não sei se na família dos outros é assim. Porque não muda, eu acho que só muda o nome, o comportamento é quase igual. Mas a norma, para a gente poder estar melhorando, o Chico vem e traz mais um versinho para ensinar a gente sobre ter felicidade. Quando ele fala que se a gente quer ter uma felicidade e evita de fazer o mal, ele fala uma outra bem interessante. Ele fala assim, ó, se queres sacar da vida felicidade e contento, auxílio em prol dos outros é o melhor investimento. Aí já melhorou. Ele falou, não faz o mal. Difícil a gente não fazer o mal, porque a gente pensa, não é verdade? A gente usa o verbo. Você quer ver um exemplo que a gente sofre por causa de porcaria? As mulheres hoje mais novas não sofrem assim, mas as mais antigas, que moravam em casa, por exemplo, morava aqui numa rua próxima, dava um ventinho, caía as folhas, a mulher saía lá fora. O homem não passava por isso, mas a mulher passava. Saía lá fora e ia varrer a frente, né? Aí saía a vizinha também e vinha varrer, porque tinha ventado. Estavam as duas ali varrendo. Aí tá 2 mulheres juntas, já saiu o assunto. O assunto geralmente era da vizinha da frente, né? Começava a falar alguma coisa da vizinha da frente. E pá. Aí uma falava um monte de coisa, a outra ficava ouvindo. Quando estava terminando o assunto, aquela que estava falando, lembrava que o feijãozinho estava lá no fogo. Aí precisava entrar para apagar o fogo, tirar o feijão. Aí a vizinha saía de frente, que elas tinham falado, saía com a vassoura também. Oi, vizinha, saía da frente. O feijão queimava. E a mulher não entrava para dentro. Por quê? Porque ela tinha medo, ela falou, ela tinha medo da outra amiga atravessar a rua e falar, sabe que fulano falou? Que é assim. Então, muitas vezes a gente sofre por causa de porcaria. A gente não pensa, depois a gente sofre. Aí o feijão queimava, e tinha que chamar o bombeiro para apagar o fogo. Não é verdade? Porque a pessoa falou e depois que falou, tinha dificuldade. E essas dificuldades, é lógico, as mulheres antigas, as mulheres de hoje não tem essa.
Mas em compensação tem um negócio de tal de Facebook, WhatsApp aí também, que ó, pelo amor de Deus, não é verdade? Muitas vezes a pessoa fala, vou chamar, fala que vai chamar inbox lá, né? Chama, mas aí a outra passa para frente, né? Funciona assim. Muitas vezes a gente tem essas dificuldades na vida. Nós precisamos estar, o quê? Vigiando a nossa vida. Não é fácil. Se fosse fácil, não tinha reencarnado aqui. Aí que eu falei, o Chico vem e fala para a gente estar investindo na felicidade do outro. Eu quero ser feliz, eu preciso investir na felicidade do semelhante. Senão eu não consigo. Porque eu vou conseguir angariar, vamos falar, alguns créditos. Mas como que eu vou investir na felicidade do outro? Muitas vezes a gente tem que pensar. Como que eu vou conseguir investir? Geralmente, quando a gente chega na casa espírita, aqui, por exemplo, vocês colocam no painel. Na nossa, o pessoal anuncia. Ó, nós temos lá a campanha Alta de Souza, temos uma vez por mês lá a pizza para poder manter a casa, temos lá a campanha para poder arrecadar um pouquinho de alimento, arrecadar remédio. Ó, tudo isso aí está dando a chance da gente fazer o quê? Investir, depositar. Se eu for comprar um carro agora, se eu chegar lá na agência e emitir um cheque, se não tiver dinheiro, eu não consigo o carro. A mesma coisa é o investimento meu na felicidade. Se eu começar a investir, vai sendo que é armazenado. Automaticamente a gente vai receber de volta. Não é negócio. A caridade divina não negocia, mas a gente muda o comportamento. O objetivo nosso é mudar o comportamento. Quando nós abraçamos a doutrina, o que a doutrina fala? A gente fala muito do quê? Da reforma íntima. Como é difícil. Se alguém falar que é fácil aí, eu queria descobrir esse caminho que a pessoa tem, porque é difícil a gente mudar comportamento. Muito difícil. E comportamentos assim, ó, pequenos. Não são grandes, não. Eu falo que eu não tenho vergonha de falar de mim. Você quer ver como que é difícil mudar comportamento? Eu aprendi na minha família, lá com meus avós. Tinha meu bisavô, a gente ia lá no sítio, ali em Nova Granada, ele vinha e sentava aqui na mesa. Aí minha avó vinha e colocava o prato dele, que era um pratinho de alumínio, a caneca dele, a água. Ele ficava naquele cantinho da mesa. Ele tinha as coisas dele. A gente podia sentar em todos os lugares, mesmo naquele lá. Aprendi. Depois veio o meu avô, a gente ia na casa dele, ele também tinha mesa, tinha um lugarzinho dele, a cadeirinha, o espaço dele. Eu vi com meu pai também, fomos criados um monte de filhos lá, também com meu pai tinha a cadeirinha. Aí chegou minha vez, eu não vou ter a cadeira? Comprei, né, a minha cadeira, então lá na minha casa, eu tinha minha cadeira, meu local, minha esposa acostumou, então sempre colocava minhas coisas ali, na hora do almoço, na hora do jantar, do café. Então eu achava que era tradição e aquele era meu local, meu lugar. Até um dia que minha sogra veio visitar, veio ficar em casa. Entendeu? Porque assim, sogra serve para educar, gente. Ela está ali para educar. É a segunda mãe nossa. Que a mãe nossa não educou direito, a sogra vem e educa. Minha esposa, eles chegaram em casa umas meio-dia, mais ou menos, 1 hora, já tinham almoçado. Minha esposa tinha feito um bolinho lá de fubá com doce de goiaba dentro, é uma delícia, eu adoro. Ela tinha feito um bolinho de fubá, aí fez um café, pegou e chamou, eu estava lá na sala, conversando com meu cunhado, falou, vem tomar café, tem um café feito, um bolinho, vamos lá. Aí o pessoal foi na frente e quando eu entrei na cozinha eu vi, imagina quem estava sentado no meu lugar. Aí já estava lá a canequinha não, a xícara que eu gosto de tomar o café, já estava até na mão dela. Eu dei uma olhada assim, respirei fundo, rapaz. Pensei, nós não podemos ter vergonha, senão a gente não muda. Eu pensei fundo, falei, que desgraçada dessa velha tá sentada aí. Será que ela não sabe que é meu lugar ali? Eu respirei fundo, deu vontade de voar na garganta da velha. E ela já estava tomando café, dando até risada, pegando o bolo. E eu fiquei nervoso, a minha esposa percebeu, deu uma olhadinha, abaixou a cabeça. Eu também abaixei e fui lá para a sala. Fui lá, sentei lá, fiquei meio emburrado, não é meio... Aí eles tomaram café, meu sogro, você não vai vir? Não, eu vou já já. E fiquei esperando até ela tomar café e sair, porque eu queria sentar ali. A hora que eu fui sentar, o bolo só tinha farelo. Já tinha acabado quase o bolo. O café estava frio. Aí eu sentei ali assim e falei,
Como que eu sou burro? Como que eu sou ignorante? Como que nós somos ignorantes? Eu deixei de comer um bolinho gostosinho, quentinho, tomar um cafezinho quente por causa de um lugar. Por causa de uma porcaria. E aí a gente tem que mudar. Aí eu estou trabalhando até hoje para mudar, porque ainda eu acho que é meu lugar. Quando chega gente em casa, eu já sento em outro lugar. Falei para minha esposa, me ajuda. Por quê? Me ajuda, porque eu acho que esse lugar aqui, aquele dia que tua mãe estava... eu percebi, eu contei para ela. O dia que tua mãe estava ali, aconteceu isso. Ela falou, eu percebi. Então, se nós não lutarmos com as pequenas também dificuldades nossas, nós não conseguimos mudar. Porque se o amor nós vamos conquistar em dose pequena, essas mudanças de comportamento também em dose pequena. Nós não vamos conseguir mudar. Não. Eu poderia chegar lá e falar para ela, sai daí que esse é meu lugar. Ela ia olhar e falar, esse mardito, eu não venho na casa dele o dia que vem, ele me maltrata. Não é verdade? Então, funciona assim, se nós já não muda. Nós vamos ficar patinando, nós vamos ficar sofrendo. E ninguém veio aqui para sofrer. Pelo menos eu acho. Porque tem gente que gosta, né? Mas eu acredito que 99% dos que estão aqui dentro querem ser felizes. Queremos ser felizes. E a gente tem que lutar por isso, que é uma luta. Se nós ficarmos de braço cruzado, também não vamos almejar essa felicidade. Nós precisamos o quê? Estar buscando constantemente. Aí a doutrina abre campo para a gente. Porque ela abre campo trazendo entendimento. Porque nós conhecemos lá atrás um Deus que nos castigava. Hoje nós conhecemos um Deus que é Pai. E Pai é diferente, né? Por quê? No Pai a gente consegue sentar no colo, abraçar, beijar. Nós conhecemos um Deus que ficava lá em cima e quando a gente errava, ele batia o cajado assim, falava, não errou. A gente já achava que ia perder a chance. Hoje a doutrina trouxe um Deus diferente. Só que compensação, ela trouxe um Deus diferente, mas ela trouxe também que nós podemos chegar até Ele. E antigamente a gente não tinha essa chance. Hoje Ele fala, você tem a chance de chegar até mim. O Cristo fala. Ele fala assim, ó, misericórdia quer e não sacrifício. E a gente faz o quê? A gente trabalha mais no sacrifício do que na misericórdia. Então, se nós queremos estar melhorando, às vezes é momento da gente avaliar onde estão as nossas dificuldades. O momento é agora da gente avaliar as nossas dificuldades, para a gente poder melhorar. Senão eu vou fazer que nem minha esposa, eu vou colocar um sapato apertado, machucar, e amanhã eu falo que é meu karma. E aí fica fácil, eu falar é karma, eu estou passando a bola porque eu estou sofrendo por causa de outro. E se nós temos dificuldades, sofrimentos, pode olhar que quem centraliza o negócio somos nós mesmos. O responsável pelas dificuldades nossas, com exceção de algumas coisas que programamos, e nos é dado a chance, porque está lá no livro dos Espíritos, nos é dado a chance de programar a reencarnação nossa, as dificuldades. Sim, na maioria das vezes somos nós que escolhemos. E tem algumas que a gente escolhe a caridade e fala, não, essa não, porque eu acho que isso aqui você não vai dar conta. Mas a maioria, nós assumimos de estar melhorando. Nós assumimos. Agora o ideal é a gente estar avaliando. Para a gente avaliar, eu tenho que fazer o quê? Olhar dentro de mim mesmo. Tem que olhar dentro de mim, eu não gosto disso. Não, isso me incomoda. Algumas coisas que nos incomodam é porque muitas vezes, quando a gente vê alguma coisa no semelhante que incomoda, na maioria das vezes nós estamos fazendo igual ou pior. Então, nós precisamos estar ajustando, senão a gente não consegue mudar. Nós viemos aqui para melhorar. Para a gente melhorar é necessário a mudança. Se eu quero renovar alguma coisa, eu tenho que fazer o quê? Se eu quero mudar um comportamento, só para a gente encerrar, se eu quero mudar um comportamento, se eu pegar esse copinho de água aqui agora, e colocar uma colher de terra bem vermelha e mexer e colocar aqui em cima da mesa, eu não vou conseguir tomar, eu não vou conseguir. Está sujo. Mas se eu deixar aqui alguns minutos, pela lei da física, a terrinha vai assentar aqui no fundinho. A água vai ficar limpa de novo. Se eu pegar um canudinho ou pegar o copo com cuidado, eu consigo até tomar. Só que a terrinha está lá. Se eu mexer, suja de novo. Agora, se eu quiser tomar uma água limpa, é só eu pegar a jarra com água limpa, jogar
dentro do copo. A hora que deu o mesmo volume do copo que tinha, a água transbordou toda a sujeira, fica água limpa. Na nossa vida é assim também. Se eu quero mudar alguma coisa, eu tenho que pegar o que está aqui dentro, não é lá dentro do copo, para a gente mudar. E colocar coisas novas. Porque aí nós vamos fazer o quê? Eliminando uma e colocando outras coisas novas, boas. É lógico que é critério de cada um. Eu agradeço a oportunidade, espero que Jesus, esse companheiro de todo momento, possa estar presente nos nossos corações. Geralmente ele chega lá e bate, né? Mas geralmente ele chega e bate. É nós que às vezes não ouvimos a batida. Nós ficamos meio surdos. Agradeço a oportunidade, espero que ele possa estar nos acompanhando, direcionando, desde que nós permitamos. Em nenhum momento ele vai fazer nada sem a nossa permissão. Muita paz, muito obrigado, muito boa noite a todos.